escrevi no quadro sobre a emancipação, que é onde a gente vai dar continuidade. Vocês viram que um conteúdo que a gente estudou, quando você tem a base, você vai revisar, vai rapidinho você vai embora, tá? Sobre emancipação, eu não vou apagar o quadro repetindo. Sobre emancipação, ela é uma forma de cessação da incapacidade. Mas essa incapacidade que vai cessar, que eu estou me referindo aqui, é a incapacidade de direito ou a incapacidade de exercício, de fato? De exercício. Porque não existe ninguém incapaz de direito. E Lu, mas e o viciado em tóxico não interessa? E o bebê não interessa? Nasceu com vida, respirou, tem capacidade de direito. Então essa cessação da incapacidade através da emancipação é a cessação da incapacidade de fato de exercício. Mas aquela incapacidade que nós estudamos dos absolutamente incapazes e relativamente incapazes, ela pode cessar tanto pela emancipação quanto pelo fim da causa. Como assim? Viciado em tóxico. Ele é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Se ele fizer um tratamento e deixar de ser viciado em tóxico, ele deixa de ser relativamente incapaz, cessando a causa. Nessa situação, vai cessar a incapacidade dele. Dessa forma, a cessação da incapacidade ela pode ocorrer pelo fim da causa, que você vai verificar ali nos relativamente incapazes, nos absolutamente incapazes, que pode ser também dos ébrios habituais e outros casos mais, e também sobre a emancipação. Então, emancipação é o fim da menoridade? Não. Emancipação é o fim, cessa a tua incapacidade. E sobre emancipação, nós falamos sobre as espécies. Nós temos a emancipação voluntária, a judicial e a legal. Eu parei bem aqui contigo, não escrevi os casos da legal, a gente vai fechar. A emancipação voluntária, como o próprio nome fala, depende de concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, aos menores que têm 16 anos completos. Se você tem 16 anos completos, você é um menor púbere ou impúbere? Se você tem 16 anos completos, você é impúbere ou púbere? Você é o menor púbere. Te pergunto, eu tenho 16 anos de idade e ela é minha mãe. Benção, mãe? Eu tenho 16 anos e ela é minha mãe. E eu estou revoltado. Estou revoltado porque eu ganho muito dinheiro na minha vida. Mãe, o negócio é o seguinte, eu quero me emancipar. E a senhora vai me emancipar porque eu tenho direito público subjetivo a emancipar. A pergunta é, tu tem 16 anos completos. Você quer ser emancipado, teu pai e tua mãe é obrigado a te emancipar. Você tem direito público subjetivo à emancipação, certo ou errado? É errado. É até por isso que o nome é o quê? Voluntária. Não é obrigado. Não é obrigado. Então, esse aqui é um ato dos pais. Se mamãe não for lá fazer minha emancipação junto com o papai, ou então só mamãe na falta do papai, eu não vou ser emancipado. E para eu ser emancipado, preste atenção, eu preciso de um instrumento público, não depende de decisão judicial e necessito ter 16 anos completos. Esse assunto aqui, ele é complementado pela Lei de Registros Públicos. Sabe qual é o problema? Quem estuda direito civil, vira e mexe, fica fugindo da casinha. A pessoa sai daqui e vai ficar estudando a Lei de Registros Públicos. Gente, vai ser tão raro você fazer um concurso que essa lei vai ser cobrada, a não ser que você vai fazer concurso para cartorário. Vai fazer concurso para notário? Vai cair. Mas, poxa, se no teu conteúdo programático tem só direito civil, a banca para por aqui. E Lu, mas eu fiz um concurso que tinha, eu fui lá no QC que tinha. Pois é, quando você fez a questão, você foi lá ver o edital daquele concurso, da questão que você fez? Você foi ver? Então toma muito cuidado, porque em direito civil, regra é isso aqui. Só que eu tenho que gravar o seguinte, nessa emancipação voluntária, em que eu não tenho direito público subjetivo desse menor de 16 anos completos, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que ir no cartório, é mediante o quê? Instrumento público. E esta emancipação, ela só vai se concretizar quando lá no cartório for feito o registro. Eu tenho que fazer o registro. Enquanto não for feito o registro lá, você não está emancipado. Outro detalhe importante é que alguns pais podem fazer essa emancipação voluntária de forma maliciosa. Por conta disso,
esse menor de 16 anos completos, emancipado de forma voluntária, se ele praticar um ato ilícito, os pais continuam com a responsabilidade civil, exatamente para evitar essa emancipação voluntária maliciosa. Já na emancipação judicial, aqui não é pai, não é mãe. Essa daqui, como o próprio nome fala, judicial, ela é deferida por sentença. E aqui eu não tenho a figura do pai, não tenho a figura da mãe, eu tenho a figura do tutor. Rilu, e se eu tiver pai? E se eu tiver mãe? Aí vem na voluntária. Ah, Rilu, mas meu pai e minha mãe não querem, então se lascou, tá? Só lamento. Então, na judicial, é ouvido o tutor. Rilu, mas como assim? Deixa eu pegar o pincel. Quando você pega direito processual civil, você estuda que os incapazes, eles são proibidos de ajuizar uma ação judicial? Os incapazes são proibidos de ajuizar uma ação judicial, sim ou não? Imagina hipoteticamente que você tem uma mãe e você tem um filho, que por óbvio é o filho da mãe, né? E você tem o pai, beleza. Aí o que acontece? Nasceu o filho, e o pai se recusou a registrar a criança, falando, ó, eu não sou pai. A mãe, ela pegou e resolveu entrar com uma ação na justiça, ela sendo autora e esse pai sendo réu, para que seja reconhecida a paternidade do filho. Isso aqui está certo ou está errado? Está errado. Por que está errado? Porque o direito não é da mãe, o direito é de quem? Do filho. A mãe, ela não tem legitimidade. Então, no caso, quem tem que ser o autor da ação é o filho. E Lu, mas o filho, se ele tiver 6 meses, 1 ano, não interessa. Ele tem capacidade de direito. Ele só não tem capacidade de exercitar esse direito. Então, o autor da ação vai ser o filho, representado ou assistido pela mãe aqui no caso. E o réu vai ser quem? O pai. Só que existem situações que este menor, que este incapaz, não tem pai, não tem mãe. Isso acontece bastante. Acontece que se você não tem pai, você não tem mãe, você fica proibido de ajuizar uma ação judicial? Não. O CPC, o Código de Processo Civil, ele fala que você tem os teus representantes legais. E os incapazes serão representados ou assistidos pelos seus representantes legais. E quem são os representantes legais? É o patucu. O que é isso aqui, Rilu? Já comi vatapá, tucupi, mas patucu eu nunca comi. Mas não é de comer não, isso aqui é de estudar. Quem que são os representantes legais? Os pais, tutores ou curadores. Dessa forma, quando eu estou me referindo a tutor, o tutor ele é um representante legal. Mas eu não tenho que estudar aqui contigo a diferença quando é tutor, quando é curador. Não é o objeto aqui, vamos com calma. O que eu quero que você observe é que se eu estou falando de emancipação judicial, estou me referindo a tutor, é porque eu estou bem aqui na segunda casinha. Porque se tu estiver aqui na primeira com pais, vem na voluntária, fechou? E nessa daqui você também precisa ter 16 anos completos. Toma muito cuidado, porque nessa emancipação judicial diferente da voluntária, eu dependo de sentença do juiz. Na primeira eu dependo de sentença do juiz? Não, é independentemente de homologação judicial. E vinha a última, que é a emancipação legal, que ela ocorre em hipóteses legais que são o casamento, a colação de grau em ensino superior. E Lu, o que é colação de grau? Anota aí. Não, né? Não vai perguntar isso na prova, não vai. Um dos problemas para a gente que estuda é o seguinte, você pega direito civil, gente, direito civil, se deixar, eu passo hoje o domingo todo falando de casamento. Sério, passo o domingo todinho falando de casamento e não consigo acabar o assunto. Porque, e começa a ficar gostoso, aí tu vai indo embora, e é um problema, porque tu chega aqui, aí tu quer se aprofundar. Lembra que eu falei que tu começa a cavar, que aí tu vira o concurseiro tatu? Você não pode ser concurseiro tatu. Você tem que saber o seguinte, quando eu tenho um casamento, é uma hipótese de emancipação que legal. Também quando eu tenho colação de grau de ensino superior, exercício de emprego público efetivo, ou quando o menor com 16 anos completos tem economia própria, seja por emprego ou por estabelecimento comercial civil. Você tem que saber que isso aqui são espécies de emancipação que legal. E toma cuidado com o seguinte, todas estas espécies de emancipação, elas são que irrevogáveis. Como assim? Se você casou e em seguida separou, a emancipação ela é desfeita, sim ou não?
ela não é desfeita. Se você casou, em seguida separou, ela não é desfeita. Esse emprego público efetivo, às vezes você fica se perguntando, Lu, mas espera lá, o direito administrativo hoje atual, ele não fala funcionário público, a expressão está ultrapassada, e emprego público é aquela pessoa que é seletista, ele está na administração pública, trabalhando com vínculo, aí começa a viajar, a pessoa está no direito civil, começa e vai embora. Você só tem que gravar isso aqui do jeito que está no Código Civil. É uma hipótese de emancipação legal e este ato de emancipação é o quê? Irrevogável. Cuidado. Ser irrevogável é uma coisa. Agora, se eu falar que um ato é nulo, é outra. Por exemplo, o casamento. Se você casou e separou, a separação, ela desfaz a emancipação, sim ou não? Não. Mas o casamento, ele pode ser declarado o quê? Nulo. Não pode ter o casamento sendo declarado nulo? Beleza. Se o casamento for declarado nulo, porque você casou emancipado, só que é declarada nulidade, a emancipação continua ou ela é desfeita? Tu sabe, utiliza a tua base, te solta. Ela é desfeita, não é ela desfeita? Ela é desfeita, porque é diferente. Falar que é irrevogável é uma coisa, falar que é nulo é outra. Dessa forma, se você casou e o casamento foi declarado nulo, o que acontece com a nulidade? Desfaz todos os atos que dependem. Então, o que vai acontecer com a emancipação? Também ela é desfeita. Sempre? Não, porque tem a hipótese de boa-fé, tá? Mas o que eu quero que você tome cuidado é só com o seguinte, eu estou te falando que a emancipação ela é o quê? Irrevogável. Quando eu falo em nulidade é outra coisa, porque se o casamento for anulado, se tiver anulação do casamento, a emancipação ela também vai embora. Por quê? Porque ela é prejudicial. Beleza até aí, pessoal? Oi? Tem idade para casar, tem idade mínima no ordenamento jurídico, tá? Pessoal, tranquilo a respeito disso aqui? Beleza? Fechou aqui dúvidas? Beleza. Matei aqui. Agora eu vou falar contigo sobre o fim da existência da pessoa natural. Como é que começa a existência da pessoa natural? A partir do momento que você é pessoa. A partir de qual momento? Nasceu com vida. A partir do momento que você respirou. E como é que acaba a nossa existência? Com a morte. Então a morte é o fim da existência da pessoa natural. Cuidado para não confundir, porque a gente pode pensar que a morte ocorre quando você para de respirar. Se for assim, eu vou fazer a apneia e eu morri, né? Não rola, né, pessoal? Então, a morte é com o fim da atividade encefálica. A morte é com o fim da atividade encefálica. Engraçado que eu estava verificando algumas questões, e encontrei algumas questões para magistratura e promotoria também. E nas questões estava bem assim, ó, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a morte ocorre com o fim da atividade encefálica. Cara, isso está na lei, não é jurisprudência. Isso está na lei, a legislação fala que é com o fim da atividade encefálica. Cuidado para não confundir com respiração. A morte, segundo a nossa doutrina, segundo a legislação, ela pode ser de 3 tipos. Eu tenho a morte real, que é a regra, tem corpo e etc. Eu tenho a simultânea ou comoriência e eu tenho a morte presumida. A morte real, ele não vai bater cabeça contigo na prova não, tá? Tranquilo. O problema são essas duas aqui, ó. Essas duas, elas são bastante cobradas, principalmente a comoriência. Existem muitas questões sobre esse assunto. A morte simultânea, como o próprio nome fala, ou comoriência, ela ocorre quando 2 ou mais pessoas falecerem na mesma... Aí lá vem a banca e fala bem assim, na mesma ocasião e no mesmo lugar. Certo ou errado? Para ter comoriência, para eu ter morte simultânea, as 2 pessoas precisam falecer na mesma ocasião, porque a ocasião é momento, é tempo. Ocasião é momento, é tempo. Aí a banca coloca o seguinte, para ocorrer a morte simultânea, eu preciso que 2 ou mais pessoas faleçam na mesma ocasião e no mesmo lugar. Certo ou errado? Errado. A lei não fala isso? A lei só fala na mesma o quê? Ocasião. Ela fala no mesmo tempo. Dessa forma, eu não preciso que essas pessoas faleçam no mesmo lugar para ter a morte simultânea, para ter o quê? A comoriência. E o Código Civil diz que se 2 ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar quem precedeu, quem faleceu primeiro, presume-se simultaneamente mortas. Presume-se que elas morreram ao mesmo
tempo. Mas essa presunção não é absoluta, ela é o quê? Relativa. Qual a diferença da presunção absoluta para a relativa? A relativa admite prova em contrário. Por isso que essa presunção é o quê? Relativa. E qual que é a importância disso aqui? É o seguinte, imagina que você tem 2 cônjuges. Tá aqui, ó, você tem um A e você tem um B. E ocorreu um acidente e os 2 faleceram. E eu não tenho como determinar, não tenho como definir quem faleceu primeiro. Dessa forma, eu vou presumir que houve morte o quê? Simultânea. Eu vou presumir essa morte simultânea. Se eu presumo a morte simultânea, os bens desse A passam para o B? Quando eu tenho morte simultânea, os bens do A, eu faço sucessão para o B? Os bens do B, eu faço sucessão para o A? Não. Quando eu tenho a comoriência, como os 2 faleceram ao mesmo tempo, não tem como um passar os bens para o outro. Dessa forma, os colaterais desse aqui vão dividir a herança. E os colaterais vão dividindo, um não passa para o outro. Agora, se houve um acidente e a perícia, o exame pericial consegue averiguar que o B faleceu primeiro, se o B faleceu primeiro, ainda que o A esteja inconsciente, seja o que for, em coma, mas se o B faleceu primeiro, o atestado de óbito desse é mais antigo. Se esse faleceu primeiro, os bens vão ser transmitidos para o A. Aí o A morreu em seguida, vai tudo para os colaterais daqui, tudinho. Então é muito importante essa questão da comoriência por conta disso, exatamente para a questão da sucessão. Dessa forma, toma muito cuidado que a presunção de morte simultânea ela não é absoluta, ela é o quê? Relativa. E eu não preciso que as pessoas tenham falecido no mesmo lugar, preciso que elas tenham falecido na mesma ocasião de tempo. E aí vem a morte presumida. Quando eu falo morte presumida, toda vez que eu declaro que uma pessoa morreu, eu vejo o corpo? Não, tem situações que você não vê o corpo, né? Se você vê o corpo, você vem para a morte real. Mas essa morte presumida, ela pode ser reconhecida em relação aos ausentes, mas ela também pode ser reconhecida sem decretação de ausência. Atenção aqui, que quando a gente olha o Código Civil, causa um pouco de confusão. Primeiro, a ausência. O que é ausente? O que é ausente? A pessoa está desaparecida, ela não foi encontrada, ela está desaparecida do seu domicílio. Rilu, tipo o meu marido, Rilu, ele saiu sexta. Eu falei que eu vinha para aula final de semana, ele ainda não voltou para casa não, Rilu. Ele está ausente, ele está desaparecido, né? Pois é, então deixa ele desaparecer da tua vida para sempre, né? Olha só, mas não é isso não, tem nada a ver. A pessoa ausente é aquela pessoa que não está sendo encontrada no domicílio dela, você não sabe mais que fim que ela deu. Para você reconhecer a ausência, eu tenho que ter uma ação judicial declaratória para reconhecer a ausência. Só que, beleza, eu tive a ausência. Se você teve a ausência da pessoa, eu tenho que pensar bem assim, caracas, a pessoa está ausente. E os bens dela? Quem que vai cuidar dos bens dela, né? Eu não preciso prestar atenção? Aí, se você está ausente, depois eu posso fazer uma sucessão, mas uma sucessão provisória. Mas a ideia, a mens legis, a intenção do legislador com a sucessão provisória é que com ela eu apenas faça o que? A manutenção, que eu tome cuidado dos bens do ausente para quando ele voltar. Só que às vezes esse ausente está longe tanto tempo que eu paro de pensar nele e já fico pensando nos sucessores. Aí é que vem a sucessão definitiva. Então se você está ausente, eu vou ter uma sucessão provisória e só depois é que eu vou ter uma sucessão que definitiva. Como o próprio nome fala, provisória. Os sucessores, eles ficam com os bens de forma o quê? Provisória. Definitiva, eles já ficam com os bens para sempre. Nessa morte presumida, em relação aos ausentes, quando a lei reconhece que tem ausente, a legislação reconhece a morte presumida nas hipóteses em que a lei admite a abertura da sucessão definitiva. Ou seja, só quando chega aqui em relação aos ausentes é que eu vou reconhecer a morte presumida. E para chegar aqui demora demais. Quanto tempo para eu reconhecer, para eu abrir essa sucessão definitiva? 10 anos. 10 anos após o trânsito em julgado dessa aqui, não é? Demora demais. E Luiz, como é que cai na prova? Eles só trocam essa palavra definitiva por provisória. Só. Não tem dor de cabeça. Sendo assim, eu posso reconhecer a morte presumida em relação aos ausentes quando? Nas hipóteses que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva.
E se ele colocar na prova, eu só posso reconhecer a morte presumida se tiver decretação da ausência. Eles colocam do jeito que eu estou falando. Eu só posso reconhecer a morte presumida com decretação da ausência, certo ou errado? Existem hipóteses que eu posso reconhecer a morte presumida sem decretação da ausência. Quando, Rilu? Primeiro caso, quando foi extremamente, o colega até perguntou, a letra tá difícil para entender, mas agora eu vou falar. Quando foi extremamente provável, minha letra já foi pior, gente do céu. Vocês tinham que ver meus resumos na época que eu ficava estudando para concurso público. Eu fazia, a letra ficava uma droga. Só que eu acho que tudo na vida você tem que procurar evoluir. Tudo. A minha letra era muito feia, olha que ela melhorou. Aí o que eu faço hoje? Eu treino. A minha letra eu procuro arredondar para facilitar, porque senão você não entende nada. Agora, quer saber uma coisa que eu gosto? A pessoa assiste um vídeo de aula meu, aí ela, nossa, Rilu, teu quadro tá lindo. Gente, eu tenho um orgasmo. Gente, eu fico, nossa, fico, é a mesma coisa tu chegar para um careca e falar assim, ei, cara, teu cabelo tá bagunçado. É a mesma coisa, velho. Cara, na boa, o cara pode ter um pouquinho, mas tu fala para ele, dá um negócio assim, aí a pessoa, nossa, teu quadro tá lindo, sinto orgasmo, uma coisa de doido, mas eu tenho ciência que eu tenho que melhorar minha letra ainda. Mas dá para entender. Você pode reconhecer a morte presumida sem decretação da ausência? Pode, em duas situações. Primeira situação, quando for extremamente provável a morte de alguém que está correndo por conta de perigo de vida. Por exemplo, o teu material. Vocês estão vendo como é que está ficando o caderno de vocês de Direito Civil? Tá vendo? Lembra que eu falei ontem? Você está vendo a teoria, você está montando o teu caderno. Tá vendo que o teu caderno já está o resumo? Outro ponto, na boa, é mais gostoso estudar assim do que ficar pegando a legislação pura. É mais gostoso, é mais atraente, E quando tu consegue trazer da legislação seca para um esquema aquilo que cai, cara, não precisa nem tu ler a lei seca. Tá tudo aqui, é muito mais gostoso. Aí o que você faz? Você faz o teu caderno de Direito Civil, aí eu já estou no 4º encontro contigo, sábado, 4º encontro. Você está no 4º encontro, fechou sábado, só falta um dia. A gente está lá em penhor, hipoteca e anticrese. Aí o que você faz? Você sai daqui e você vai almoçar. Você vai almoçar naquele canto da salada que fechou, né? Não está aberto, não comi ontem, né? Tem gente que tem que me pagar caro por conta disso, né? Aí você vai lá, aí você come a salada, leva o teu caderno, você deixa lá em cima e vai embora. Você deixa lá em cima e vai embora. Aí quando você chega aqui na sala, o que acontece? Cadê o meu caderno? Gente, podem levar teu rim, mas não leve teu caderno. Não é verdade? Cara, leve meu rim, mas não leve meu caderno. Sério, na boa. Esvazie minha carteira, mas não leve meu caderno, porque você dá a vida por conta disso. Você volta lá. No que você volta lá, cadê teu caderno? Tu não sabe teu caderno. Aí o cara lá da lanchonete, lá do restaurante, fala, não, teve uma pessoa que pegou o teu caderno. Gente, na boa, é extremamente provável que essa pessoa que pegou o teu caderno está correndo perigo de vida, tá? É extremamente... Brincadeira, pessoal. Mas, ó, quando for extremamente provável, por conta do perigo de vida que a pessoa estaria correndo, que ela tenha morrido, eu posso reconhecer a morte presumida sem decretação do quê? Da ausência. Gente, na prova, ele não vai te dar hipótese para você definir se está ocorrendo isso. Ele não vai. Ele vai copiar e colar do jeito e vai dizer o seguinte, ó, quando for extremamente provável a morte de alguém que estava correndo perigo de vida, ou que pode correr perigo de vida, eu só posso reconhecer a morte presumida se tiver decretação da ausência. Errado. Nesses dois casos, eu reconheço a morte presumida sem necessidade de decretação pelo juiz da o quê? Da ausência. O segundo caso é quando alguém está desaparecido ou feito prisioneiro e não for encontrado até 2 anos após o fim da guerra. Já viram que tem a declaração, você declara, declara aberta a guerra e declara o fim da guerra? Aquilo é importante exatamente para a contagem desse prazo. E grava esse número aqui, é até 2 anos. Acabou a guerra, passou 2 anos, reconheça a morte presumida. E para isso eu não preciso do quê? Da decretação da ausência. Já pensou tu esperar 10 anos? Já pensou, na verdade são mais de 10. Já pensou, a pessoa foi para a guerra, está desaparecido, acabou a guerra, 2 anos não voltou. Tu tem que esperar mais, não tem lógica. Então aqui eu não preciso da decretação do quê? Da ausência. O juiz pode reconhecer a morte presumida sem decretação do quê? Da ausência. Todavia, nesse caso de sem decretação da ausência, o requerimento da morte presumida, porque os sucessores vão fazer esse requerimento, eles só podem fazer o requerimento depois de esgotadas as buscas ou averiguações. Beleza até aí, pessoal? Fechou? Outro ponto importante. Quando eu tenho morte presumida,
O juiz, na sentença, ele vai dizer qual é a data provável da morte da pessoa. Ele tem que colocar isso daqui. Dúvidas? Dúvidas? Então, eu estudei contigo primeiro. A menoridade, ela é encerrada aos 18 anos, não é? A incapacidade, ela é encerrada apenas com a emancipação, certo ou errado? Errado. A incapacidade, ela é encerrada com a emancipação ou com o fim da causa. Agora, quando eu falo em emancipação, tem 3 tipos. A primeira com a letra V, a voluntária. Com a letra J e com a letra L, a emancipação, ela é revogável ou irrevogável? Irrevogável, os 3 tipos, tá? Agora, se você casou, casamento é emancipação voluntária, judicial ou legal? É emancipação legal. Se você casou, aí você ficou 2 meses e viu que não era aquilo que você queria e você separou. A emancipação é desfeita? Ela não é desfeita porque o ato ele é irrevogável. Mas e se o casamento for declarado nulo? Se o casamento for declarado nulo, eu reconheço a nulidade? Reconheço. E a emancipação continua? Não, ela também vai embora. Beleza. Salvo se tiver casamento de boa-fé, mas aí que já acabo fugindo um pouquinho do assunto. Falei contigo da morte. A morte encerra a existência da pessoa natural. Ocorre a morte quando você para de respirar. Certo ou errado? Ocorre quando? Quando você não tem mais atividade encefálica. A morte pode ser real, tu tem a morte simultânea e tu também tem a morte presumida. Morte real tranquila, não tem que bater cabeça. A morte simultânea ou comoriência, ela ocorre quando 2 ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião e no mesmo lugar, certo ou errado? Qual que é o erro? No mesmo lugar, tá errado, é só na mesma ocasião. Nesse caso, quando eu não conseguir averiguar quem faleceu primeiro, presumem-se simultaneamente mortos. Essa presunção é absoluta ou relativa? Essa presunção, ela é relativa, mas eu também tenho a morte presumida. A morte presumida só pode ocorrer com decretação da ausência, certo ou errado? Errado. A morte presumida em relação aos ausentes, ela é admitida nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. E por coincidência, definitiva começa com D de 10, tá? Que se cair na tua prova aquela parte ali, tu já não erra. Você tá vendo que eu sou cheio de coisinha, né, para ficar memorizando? Eu sempre fui um cara que tinha muita dificuldade para memorizar as coisas, então eu uso muito isso. Eu tinha essa dificuldade. Tem gente que tem uma facilidade, tem gente que pega as coisas assim, ó, puf. Meu amigo, comigo foi demorado, mas também colou na cabeça agora que não sai não, mas graças a Deus, mas demorou muito, tá? Agora, eu tenho que tomar cuidado porque a morte presumida também pode ser reconhecida sem decretação da ausência, não é? Em 2 casos. Primeiro caso, começa com a letra E, é quando for extremamente provável. Segundo caso, com a letra P, quando alguém for feito prisioneiro ou estiver desaparecido e não foi encontrado até quanto tempo? Do fim da... Lembra que o juiz tem que declarar a data provável, tá? Acontece que além dessas mortes aqui, além dessas mortes, tem uma morte que é a morte civil. Existe uma morte que é a morte civil. Essa morte civil ela é do direito romano, mas ela não está no nosso ordenamento jurídico, tá, pessoal? Ela não está porque ela é em relação aos escravos, que eles perdiam a sua liberdade. Então, essa morte civil a gente não tem aqui. A nossa morte que tem aqui no Brasil é real, simultânea ou presumida. Fechou? Beleza, matei. Acabei isso daqui.